Olá pessoal, professor Ítalo César aqui, ó. Hoje a aula aí é de progressão aritmética. Olha que assunto maravilhoso aí, né? Tá presente aí nos diversos vestibulares, diversas questões, diversos Enem, diversos concursos. Isso aí tá em várias questões, tá? Eu quero que você pegue sua caneta, pegue seu lápis, vem comigo, tenta absorver todo o conteúdo que eu tenho para te passar. Anota tudo também, tá? E vamos dar início, né, a essa aula de PA, progressão aritmética. Vou fazer a troca da tela aqui. Muito bem, estou aqui, tá? E progressão aritmética. Pessoal, toda vez que você lê esse nome, você agora vai ter que observar que ela vai lembrar soma, tá? Ah, professor, mas de quê? Lembra, progressão é uma sequência. Sequência, tá? Uma sequência de números. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar aqui como exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu posso ter também o quê? 2, 5, 8 e assim por diante. Tudo isso aqui são sequências, tá? Essas sequências, como a gente vai estudar especificamente progressão aritmética, todas essas sequências se dá através da soma. Eu vou somando alguma coisa para poder dar o próximo número. Então perceba aqui, ó, de 1 para 2, eu vou ter mais um. De 2 para 3, eu vou ter mais um. De 3 para 4, eu vou ter o quê? Mais um. E isso indefinidamente aí. Eu posso ir até o infinito, né? Contando esses números, que sempre eu vou ter uma razão mais um. No segundo exemplo aqui, eu já tenho ó, 2 mais 3, 5 mais 3 e assim por diante, tá? Então perceba que progressão aritmética é uma sequência numérica onde eu vou usar a soma. Mas nem sempre, lembre-se também que nem sempre essa soma vai ser positiva, como é o caso do exemplo ali, né? Por exemplo, ela pode ser ó, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Perceba que aqui eu vou ó, sempre agora somar o quê? Menos 1, menos 1, sempre somando menos 1. Então, ela não necessariamente precisa ser positivo, tá? Mas a gente pode ter uma razão, por exemplo, negativa. Ela pode ser uma progressão, né? Uma sequência crescente, decrescente, né? Vai depender de como a gente tem, tá? De acordo com o decorrer dessa aula, eu vou analisando cada uma junto com vocês e a gente vai percebendo aí o que é cada coisa para deixar bem mais claro, né? Bem mais fixado aí como a gente vai ter. Então, dando sequência, progressão aritmética são sequências que a gente vai trabalhar com soma. Literalmente assim, fácil desse jeito. Tá? Então, ó, PA, né, que é a progressão aritmética, é uma sequência. Sequência de quê? De números, né, pessoal? Sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos vai ser sempre a mesma. Eita, professor. Aí o senhor já está falando palavras que eu não estou entendendo. Não, pessoal, é só ter calma. O que que acontece? Eu acabei de dizer para vocês que a gente vai ter uma sequência de números, onde a gente vai somando esses números, né, de acordo com o próximo termo. Então, por exemplo, ó, de 5 para 7, eu somei 2. De 7 para 9, eu somei 2. De 9 para 11, eu somei mais 2. Isso significa dizer o quê? Que a diferença entre dois termos consecutivos vai ser sempre a mesma. Consecutivos é um que vem após o outro, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, 7 menos 5 vai dar 2. Se eu pegar 9 menos 7, também vai dar 2. Se eu pegar 11 menos 9, opa, 11 menos 9 também vai dar 2. Isso significa dizer que ó, aquela palavrinha que você não entendeu, né? Onde a diferença entre dois termos consecutivos vão ser sempre a mesma, é essa a ideia aqui. Bom, isso aqui é uma sequência, tá, de números. Uma sequência crescente, crescente. E também é uma sequência que ela é finita. Professor, o que é uma sequência finita? É aquilo que eu posso contar a quantidade de elementos.
aqui eu consigo dizer claramente, ó, que eu tenho 4 elementos, né? O 5, o 7, o 9 e o 11, onde eu vou representar dessa forma aqui, ó. A1. A1 quer dizer o quê, professor? Que é o primeiro termo. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro termo. Ou seja, é o primeiro termo dessa sequência. A2, professor, é o que então? Segundo termo, né? Sim, segundo termo. A3 é o quê? Terceiro termo. E A4 é o quarto termo. Então perceba que a gente vai indicar agora, né, o primeiro, segundo, terceiro termo, quarto termo, de acordo com essa numeraçãozinha aí abaixo. Então, é prestar atenção, né? É você estar atento aos detalhes, tá? Acabei de definir para você aqui que essa diferença de dois termos é sempre a mesma, né? Acabei de escrever nesse pedaço aqui. Disse para você também que, no caso aqui, é uma sequência de números, tá? Onde ela é crescente, porque vai do menor para o maior. E ela também é finita, porque eu consigo contar. Eu consigo dizer quantos termos tem. Ô professor, então quer dizer que aqueles pontinhos, né, que o senhor colocou lá naquele primeiro slide, que tem 3 pontinhos, uma reticências, quer dizer que é infinita porque eu não consigo contar? Sim, né? Então, geralmente quando eu não conseguir contar, ela vai vir com aqueles 3 pontinhos, porque diz que ela vai continuar indefinidamente, né? Ou seja, vai parar em algum lugar, mas aí não sabe onde. Então não tem como eu determinar a quantidade de termos, certo? Espero que tenha ficado bem claro essa parte aqui, né? Porque a gente vai precisar dela para os demais e aí a gente vai detalhando um por um aqui, tá certo? Bom, vamos analisar cada situação. Primeiro é o seguinte, de acordo com o valor da razão, né? Ou seja, se essa razão ela for constante, eu vou ter uma PA constante. Como assim, professor? Uma razão constante e uma PA constante. Quando essa razão, por exemplo, qual é o elemento neutro da soma? É o zero. Zero mais qualquer coisa vai dar zero, tá? Maravilha. A partir desse momento, então eu tenho o seguinte, se eu tenho qualquer sequência, seja ela finita ou infinita, sempre que eu somar zero, ela vai dar o mesmo resultado. Isso significa dizer o quê? Eu não vou ter alteração nenhuma em nenhum desses valores. Ou seja, vai passar a ser uma PA constante, que ela não muda os seus termos. E perceba aqui que ela é infinita, né? Olha as reticências aqui. Ou seja, vai continuar até quando der vontade de parar, tá bom? Então essa é uma PA constante. Por quê? Porque a razão... Professor, eu não sei o que é razão, não. A razão é esse númerozinho ó, que a gente vai somando de um em um, certo? A cada termo que eu vou ter, o próximo, eu vou somando essa razão. Quando é que eu vou ter uma PA crescente, professor? Quando essa razão, quando esse número que eu estou somando aí, ó, vou falando bem devagarzinho para você entender. Quando essa razão, que razão é essa, professor? Quando esse número que você vai somando, ele for positivo, ou seja, maior do que zero, você vai ter uma PA crescente. Olha esse exemplo aqui, ó. 2 para 4, soma 2. 4 para 6, soma 2. 6 para 8, soma 2. 8 para 10, soma 2. Tá vendo que essa razão, olha, a gente já tá dando nome, tá? Essa razão, ou seja, esse númerozinho que eu vou somando, a gente vai chamar ela de razão. E toda vez que eu somar e essa razão for positiva, ela vai ser uma PA crescente, tá? Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10. Perceba que a cada próximo número que eu vou adquirindo, né, somando esse 2, eu vou tendo aí um número cada vez maior, né, que o anterior. Agora, para eu ter uma PA decrescente, essa minha razão, ou seja, esse número que eu estou somando, ele precisa ser menor do que zero. Eu só não entendi. Olha, a ideia de decrescente é que eu vou começar de um número grande, esse número vai diminuindo a cada vez que eu vou somando essa razão, né? E, de novo, o que é essa razão, professor? Eu não lembro o que é essa razão. É um númerozinho que a gente vai somando para dar o próximo, né? Veja aqui, ó, de 15. Eita, como é que eu vou chegar de 15 para 10? Eu vou subtrair 5. Ô, professor, mas, peraí.
O senhor disse que a razão é somar. Sim, quando eu faço, né, aquele, ó, mais menos 5, mais com menos, vai dar menos. Então, eu tenho menos 5, deu 10. Menos 5 vai dar 5. Menos 5 de novo vai dar 0. Menos 5 vai dar menos 5 e assim sucessivamente. Isso também lembra, né? Você tem que associar que isso aqui é o quê? É uma PA nesse caso, né? Por que PA? Porque eu estou usando esse mesmo número, né? Sempre somando ou subtraindo, e ele é um número constante, que não muda. Então, nesse caso aqui é uma PA decrescente, e nesse caso, como ele tem essas três reticências, ela é infinita. Professor, que é infinita, eu não sei onde ela vai acabar. Então, ela vai, né, até onde der vontade. Então, ela é infinita porque tem essas reticências. Se não tivesse, professor, só fechasse aqui o parênteses, ela seria finita porque eu posso contar? É exatamente isso. Tá? Vamos só repassar aqui. Quando é que ela vai ser constante? Quando eu tenho a razão, né, que é esse númerozinho que a gente vai somando, como 0. Tá? Por quê? 0 é o elemento neutro da soma. Então, qualquer número mais 0 dá qualquer número, tá? Ela vai ser crescente quando essa razão, ou seja, quando esse númerozinho que eu vou somando, ele for positivo. E ela vai ser decrescente quando esse númerozinho que eu vou somando for negativo. Ficou claro, né? Bem simples aqui, tá? Para você só enxergar e partir para as questões, já vendo como é que se responde e já vendo como é resolvido esses tipos de problemas, tá? Próxima, agora a gente vai ter as propriedades da progressão aritmética. Vê só. Em uma PA finita, professor, o que é finita? Que eu posso contar, ela é limitada, ela tem um certo tamanho. A soma de dois termos equidistantes. Espera aí, professor, o que é isso? Ou seja, a soma dos elementos que estão lá nos seus extremos é sempre a soma, vai ter sempre o mesmo resultado. Professor, ainda não entendi, o senhor está complicando. Não, vê só. Pega todos os extremos que tem a mesma distância, tá? Olha aqui, ó. Por exemplo, ele pegou 4, né? Coloquei aqui como exemplo 4 e o 76. 4 mais 76 dá o quê? 80. Ok. E o que que isso tem a ver, professor? Isso aí foi uma coincidência. Não. Vou pegar o outro aqui distante aqui, ó. 12 e 68. Somando esses dois, eu também tenho o quê? 80. Professor, ainda não... Isso não parece que tá sendo confiável para mim, não. Tá. Pega 20 e pega 60. Dá 80. O professor tá meio clareando. Vamos ver se eu consigo entender melhor. 28 e 52. Dá 80. Professor, mais uma para fechar isso aqui com chave de ouro, ó. 36 mais 44 também vai dar 80. Então, a soma dos elementos que estão lá no cantinho, perceba que eu fui fazendo um por um, tá? Se eu pego o último, eu tenho que fazer com o primeiro. Se eu pego o segundo, eu tenho que fazer com o penúltimo. Se eu pego o terceiro, eu tenho que fazer com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Essa é a propriedade, tá? Ou seja, a soma dos extremos sempre vai ter o mesmo valor, certo? Segunda propriedade diz o seguinte, olha, pega uma PA qualquer. Pega uma PA qualquer. Eu vou resumir isso aqui, tá? Pega uma PA qualquer. Pega dois extremos. Esse resultado do meio é a média aritmética desses dois. Professor, não ficou claro, não entendi. Tá. Vamos escolher aqui qualquer dois extremos, tá? Vou escolher, por exemplo, aqui, ó, 12 e 28. A média aritmética de 12 e de 28 tem que dar 20. Como assim, professor? Olha, 12 mais 28, média aritmética, né? Ó, divide por 2. Professor, o que é média aritmética? É como se você estivesse fazendo a média das suas notas, né? 12 mais 28 divide por 2. Vamos lá, 12 com 28 dá 30, 40. 40 dividido por 2 deu 20. Ah, professor, isso é coincidência, né? Eu acho que tá errado isso aí, hein? Tá, vamos escolher esse 52 aqui agora. Vou mudar a corzinha pra gente determinar. Escolhe esse 52. Maravilha. Os seus extremos, né, que é 44 e 60, ou seja, o que tá lado a lado dele,
vai ter que, a média aritmética desses dois tem que dar 52. Então, bora lá. 44 mais 60 dividido por 2. Aqui eu vou ter, ó, 104 dividido por 2, que vai dar 52. Opa! Então, esse cara e esse cara aqui deu 52. Isso vale para qualquer um, professor? Vamos ver. Vamos fazer o último teste? Vou pegar aqui, ó, 68. Isso só vale para aqueles que têm extremos, tá? Por exemplo, o 4 não vale porque ele não tem o anterior, a não ser que eu monte, tá? De acordo com as regras. 68 é a média aritmética de 76 com 60. Vamos lá. 60 mais 76 dividido por 2 tem que dar quanto? 68, para essa regra poder valer. Então, ó, 60 com 76 vai dar 136 dividido por 2 vai dar 68. Então, percebeu aqui, né? Ah, professor, mas se eu quisesse fazer com 4 ali, como é que eu iria ter que fazer? Ó, perceba que de 4 para 12, tá somando ali 8. Então, agora eu vou ter que subtrair, né? Porque eu vou precisar desse do lado. Então, 4 menos 8 vai dar menos 4. Ah, professor, vamos ver se isso vai bater, né? Porque eu tô duvidando, tá? Tá, vamos pegar 4 e 12, tá? Tem que dar 4. Menos 4, o sinal vai junto, né? Mais 12 dividido por 2. Repete o sinal do maior, que é positivo. Subtrai. 4 menos 12 dá 8. 8 dividido por 2 deu 4. Ah, professor. Caramba, com bastante exemplo a gente começa a aprender, né? É isso. Então começou a observar, né? A segunda propriedade diz o quê? Que a média aritmética dos extremos é igual ao do meio, tá? Como a gente fez aqui para todos esses. Maravilha, professor. Então vamos para a próxima. A terceira propriedade. Professor, espera aí. Se a gente agora tiver uma PA finita, que eu posso contar, lembra? A quantidade de termos. E esses termos tiver uma quantidade também ímpar, o termo do meio é a média aritmética dos extremos. Espera aí, professor. Olhando direitinho aqui, eu acho que eu não entendi não, tá? É para você mesmo, porque você não entendeu. Olha para cá. Tá vendo o termo central aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo que a quantidade de termos é ímpar. Maravilha. O termo do meio aqui é 30. Como é que eu sei disso, pessoal? É só cortar. 10, 50, 15, 45, 20, 40, 25, 35. Sobrou quem? O do meio. Maravilha. Vou apagar aqui pra gente fazer. Então quer dizer que se eu pegar os extremos, ele vai dar o resultado da soma do meio, do termo central. Isso. Vamos fazer o primeiro, ó. 10 mais 50 dividido por 2 vai dar 60 sobre 2 e deu 30. Ah, professor, não confio não. Vai que esse negócio esteja errado aí, ó. Vamos pegar 15 e 45, são os equidistantes, né? 15 mais 45, tudo isso dividido por 2 vai dar quanto? Ó, 60 sobre 2, que dá 30. Ah, professor, é coincidência. Tá bom. 20 mais 40 dividido por 2 vai dar 60 sobre 2 e dá 30. Você pode fazer isso o dia inteiro, tá? Se ela tiver uma quantidade de termos ímpar, ou seja, a quantidade aqui foi ímpar, ele vai dar a média aritmética dos equidistantes é igual ao termo central. Simples, tá? Então, ó, se atenta para os detalhes. A partir dos detalhes, você vai ver que cada coisinha aí, ela vai se encaixando, tá? Agora eu vou trabalhar com vocês a soma dos termos de uma PA. Eita, professor, o que é isso? Vou contar uma história aqui, tá? Um aluno lá atrás, né, Gauss, chegou um professor na sala e fez um seguinte desafio. Olha, mais ou menos ali na série do terceiro, né? A gente conta uma história dessa forma, mas fica aí na imaginação de vocês. Um aluno ali terceiro, quarto, quinto ano, ele foi e passou essa aí, ó. Pessoal, eu quero que vocês façam a soma desse 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4, até o número 100. Aí Gauss, né, como aluno esperto, o que ele percebeu? Ele observou assim e fez: eu não vou somar isso tudo, né? Olha o trabalho que eu vou ter, pelo amor de Deus. Então ele olhou para cada um e ele usou aquela propriedade, né? Antes mesmo dela existir. Ele pegou, ó, peraí,
Se eu somar 1 com 100, 101. Se eu somar 2 com 99, também dá 101. Se eu somar 3 com 98, também dá 101. Interessante, né? Se eu somar 4 com 97, também vai dar 101. Então ele fez o seguinte, ó. Pensando numa estratégia, né? Vê só. Ele pegou... Como é que a gente chama o primeiro termo, né? A gente viu lá atrás. A1. Como é que chama, no caso aqui, são 100 números, né? Aquele último termo lá, A100, né? Porque eu tenho 100 termos, 100 termos, desculpa. Vezes a quantidade de termos, que é o 100, né? E ele chamou de N, tá? Mas a gente depois faz isso com mais detalhe. Ó, pegou vezes 100, que é a quantidade de termos, e dividiu por 2. Ô, professor, eu não entendi de onde veio esse 2. Ó, lembrando que é um S de soma, tá? De onde veio esse 2? Pensem comigo. Se ele contar todo mundo de 1 a 100 dessa forma, 1 mais 100 dá o resultado 101. Então, se ele pegar 100 mais 1, também dá 101. Então, esse 2 aqui é para tirar essa repetição, né? De eu somar 1 mais 100 e 100 mais 1. Esse 2 aí é para tirar. Então, simplesmente ele fez o seguinte, ó. Quem é o primeiro termo? É 1. Quem é o último termo, nesse caso aqui? É 100. Tudo isso multiplicado por 100 sobre 2. Então, ele, de forma espontânea, resolveu aqui, ó. 101, ó. Tá vendo? O valor da soma. Vezes 100. Tudo isso sobre 2. Perceba que eu posso cancelar esse 2 com esse 100 aqui. Dá 50. Então, essa soma vai me dar o quê? 101 vezes 50. Que vai dar 5.050. Ah, professor, maravilha. Eu acho que eu entendi. Literalmente, se a gente for fazer uma fórmula, né, que esse é o propósito dessa aula, a gente vai fazer o seguinte, ó, a soma dos termos é o primeiro termo, quem é que a gente chama de primeiro? A1, mais o último, que é o AN. Esse N pode ser 100, pode ser 1000. Fiquei na imaginação aí. Esse N pode ser qualquer número, tá? Vezes N, que é a quantidade de termos. Nesse exemplo aqui foi 100, né? Pode ser mais. Tudo isso sobre 2. Por quê, professor? Porque aí eu não posso contar 100 mais 1 e 1 mais 100. Né? Eu preciso tirar uma repetição dessa. Aqui a gente tem uma fórmula para a soma dos termos gerais, tá? E é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Passando aqui, tá? Lembre o seguinte, numa PA, quando ele tem um número ímpar, a gente lembra que o termo do meio é a média aritmética daqueles extremos. Ah, professor, que maravilha, né? Olha esse exemplo, pense comigo. Esse aqui a gente está usando aquela propriedade, tá? Que a gente já viu. Seja uma PA dada por x menos r, x, x mais r. Sabendo que a soma dos termos é 4, determine o valor de x. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar toda a minha estrutura baseado no que eu tenho. Ele diz que a soma de todo mundo aqui é 4. Então, ó, x... Deixa eu apagar. Opa. X menos r mais x mais x de novo, né? Mais r, todo mundo é igual a 4. Ah, maravilha. Corto r com r, sobra 3x, que é igual a 4. Logo, x é quem? 4 sobre 3. Ah, professor, maravilha. Eu acho que eu compreendi tudo agora. Veja, a questão já deu uma informação para a gente. Ele disse que a soma de todo mundo era 4. Eu só fiz somar todo mundo, né? Lembrando que está separado pela vírgula aqui. Somei todo mundo, obtive o resultado 4, sem muito problema. Deu para compreender? Se não deu, vamos comigo para a próxima. Depois você retoma esse vídeo, né, nessa parte específica para tentar entender o que foi feito aqui de acordo com o que a questão ofereceu. Olha agora. Agora eu acho que a gente vai só responder exemplos, né, para fixar esse conteúdo aí, deixar ele bem amarrado. O preço de uma máquina nova é de 150 mil. Com o uso, o seu valor sofre uma redução de 2.500 por ano. Lembra que redução é menos, né? Isso dá a unidade de uma PA, tá? Sendo assim,
por qual valor o proprietário da máquina poderá vendê-lo daqui a 10 anos. Pessoal, observa com bastante cuidado que a gente aqui vai precisar, né, montar uma equação também que determina aí um termo geral em si, tá certo? Perceba o seguinte, eu vou alterar até a cor aqui para preto para a gente aprender direitinho. A1 é o primeiro termo, concorda? A1 é o primeiro termo. Quem é A2? A2 vai ser o quê? Pegar o termo anterior e somar aquela razãozinha que a gente tinha lá, né? Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Todo mundo aqui, ó. Vou pegar o primeiro, somar mais um. Pega o segundo, soma mais um. Pega o terceiro, soma mais um e assim por diante. Tá? Então esse 1 aí a gente chama de razão. Então esse segundo termo aqui, ó, que é o A2, é pegar o primeiro e somar mais aquela razão, que no caso é R. Quem seria o A3? É eu pegar o A2, né, que é o anterior, somar mais R. Só que a gente acabou de definir quem é o A2. A2 é A1 mais R, mais aquele R que tem dali. Eu vou ter o que? A1 mais 2R. Vamos para o A4, para ver se vocês pegaram a noção. A4 quem é? É pegar o anterior, que é o A3, mais R. E A3 a gente acabou de descobrir que é A1 mais 2R mais R. Que vai dar o quê? A1 mais 3R. Ah, professor, acho que eu peguei a noção. Vamos fazer mais um para a gente compreender melhor. Quem é A5? É A4 mais R. A4 a gente acabou de descobrir que é A1 mais 3R mais o R, que vai dar A1 mais 4R. Ah, professor, então estou percebendo, ó, quando ali é 3, aqui é 2. Quando ali é 4, aqui é 3. Quando aqui é 5, aqui é 4. E quando for 6, eu vou ter A1 mais 5R. Sempre uma unidade a menos. Então, o que, que eu vou fazer? Vou dizer que a N, né? Quantos termos eu vou ter? Vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a formulazinha do termo geral. Bora lá agora aplicar essa fórmula aqui. Vamos lá. O preço dele inicial, que é o A1, que a gente chama de A1, ele é 150 mil. Certo? 150 mil. Beleza. Se ele é 150 mil, o que, que acontece agora? Quem vai ser o segundo? Ele vai sofrer uma redução de 2.500. Então, A2 vai ser o quê? Vai ser 1.500, tirando, né? Desculpa, 150 mil, tirando quem? Tirando 2.500. Se eu tirar 2.000, fica 148, então vai ficar 147.500. Ah, professor, acho que eu peguei a noção, hein? A3, quem vai ser A3? A3 vai ser 147 mil menos 2.500, de novo. Então vai dar o quê? 145 mil. Vou colocar até de vermelho aqui para vocês compreenderem, ó. Trazendo daqui para cá, eu vou subtrair 2.500. Daqui para cá, de novo, menos 2.500. E ele quer que eu faça isso, ó, 10 vezes. Óbvio que na prova, numa questão, num concurso, num Enem, você não vai fazer isso aí aqui 10 vezes, né? Pelo amor de Deus. Vamos usar essa aqui, ó. Vamos usar essa formulazinha. Então, o que, que eu vou ter, ó? Vou até trocar de cor aqui pra gente melhorar a visualização. A10 vai ser A1. Ó, o N é 10. Então, aquele N menos 1 vai ser 10 menos 1 vezes R. Então, A10 vai ser o quê? A1 mais 10 menos 1 dá 9 vezes R. Então, ó, A10 vai ser o quê? 150 mil, né? Mais 9 vezes a razão. E quem é a razão? É quem eu vou subtraindo. 2.500. Ah, professor, eu acho que eu compreendi. Então, agora eu vou fazer 2.500 vezes 9, ó. 9
vai dar 900, 900, 9545 vai 4, 18 com 4 vai dar 22. Então eu vou ter, ó, lembrando, né, uma coisa que eu só esqueci de colocar aqui, que a razão ela é negativa. Então é preciso sim colocar isso aqui, tá? Então, A10 vai ser 150 mil, mais com menos dá menos. 9 vezes 2.500 vai dar 22.500. Aí você pode fazer de cabeça, você pode fazer o cálculo, enfim. Se eu tenho 150, tiro 22, me resta quanto? Eita, proceder agora, hein? Olha, com 8 dá 30. Já restou 8. Mais 20 dá 150. Então vai ficar 128, né? Tirando somente os 22 mil. Tirando 500 agora, vai ficar o quê? 127.500. Pronto. Terminei o que a questão pediu em si, né? Ele queria saber qual é o valor daqui a 10 anos. 127.500. Foi compreendido? Foi analisado direitinho? Então, se foi compreendido, você simplesmente corre pro abraço, tá certo? Fiquem bem atentos lá na hora da prova, tá? Para não errar nenhum cálculo. A gente acabou de demonstrar aqui a fórmula do termo geral, tá? Essa fórmula do termo geral vai ajudar vocês aí em diversas questões, tá? Bastante questões vocês vão analisar. E a partir disso, a gente vai agora fazer pelo menos umas 2 questões do Enem para a gente colocar isso aí em prática, né? Para ver como é que funciona, como é que fica aí, para também não ficar muito extensa essa aula, tá? Vamos fazer essa questão. Sob a orientação de um mestre de obra, deixa eu até botar de vermelho, João e Pedro trabalhavam na reforma de um edifício, onde João efetuou reparos na parte hidráulica, 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares, 1, 4, 7 e 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3, e coincidentemente terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétrica por João e Pedro. Qual o número de andares? Eita, professor. Desse edifício. Bom, ele me disse 2 coisas, né? A primeira eu tenho 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Tá. Na segunda eu tenho o quê? Eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Na segunda eu tenho o seguinte, ó. 1, 4, 7, 10 e assim por diante. Mas aqui eu vou continuar, né? Porque aqui vai de 3 em 3, ó. 13, 16, 19, 22 e assim sucessivamente. Aqui em cima agora eu vou continuar, ó. Ele está somando sempre de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, ó, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2 dá 11, mais 2 dá 13, mais 2 dá 15, mais 2 dá 18, mais 2 dá 20, mais 2 dá 22 e assim sucessivamente. Só que ele quer saber o que ocorreu ao mesmo tempo, né? O que a questão falou. Foram realizados na parte hidráulica e elétrica. Então, ó, a gente vai procurar os números que se repetem. 1, 7. Qual o próximo? 13. Depois, olha, vai lá para o 22 e assim sucessivamente. Então, perceba que aqui a gente tem uma nova sequência. Qual é? 1, 7, depois 13, depois quem? 22. Esqueci de marcar aqui. Ó. O que essa sequência diz para mim? Olha, de 1 para 7, soma 6. De 7, de 7 para 13, soma 6. De 13 para 22, soma 6 de novo. Ah, professor, então eu tô meio que pegando a dica, né? Ó, a 1 é 1. A razão, né, que é o que a gente soma, é 6, positivo. E eu tô buscando o quê?
o A20. Conseguiu enxergar agora? Eu quero o A20. Então, vou anotar aqui, ó, A20. Como é que eu monto, professor, isso aqui? Então, bora lá. A20 é igual a quem? A A1 mais, olha, o N é 20. 20 menos 1 vezes R. Aí eu tenho que A20 é igual a A1. Quem é A1? 1. Mais 20 menos 1, que é 19. E a razão é 6. Ah, professor, acho que agora vai, hein? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer a multiplicação, tá? 6 vezes 9. Eita, professor, é agora. Tá pegando na tabuada, né? 6 vezes 9 é 54, pessoal. 54 vai 5. 6 vezes 1 dá 6. Mais 5, né? Vai dar 11. Ah, professor, tô ligado. Então a 20 vai ser quem? 115. Que maravilha. Olha a nossa resposta ali. Percebeu? Mas eu não iria conseguir responder se eu não conseguisse enxergar qual era o meu problema que estava à frente, se eu não conseguisse fazer essa interpretação. E veja que foi PA da mesma forma. Tranquilo, né? Vamos lá para a próxima. As projeções, essa é do Enem 2013, tá? As projeções para a produção de arroz no período 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que devem ser produzidas no período 2012 a 2021 é... Vê só. Você consegue reparar que isso aqui são 10 anos. Professor, mas é 9, né? Porque 2012 para 2021 dá 9. Certo, mas 2012 já começa contando. Então a gente já tem o nosso N. Tá? Que o N é a quantidade de termos. Tá, maravilha. N é 10. Beleza, professor. Peguei essa ideia. Como é que eu vou saber a razão? Ó? Daqui para cá é só subtrair. 51,50 menos 50,25 vai dar o quê? 1,25. Então já descobrimos a nossa razão. Ah, professor. Tô pegando o jeito, hein? Tá. Sempre somando aqui, ó, 1,25, tá? E seguindo nessa sequência. Beleza, já tem uma razão. Ele disse que ele quer nesse período, 2012 a 2021, já tem um N, que é 10. Já tem o primeiro termo, tá aqui, ó, A1. Então, se eu quero o A10, basta fazer o seguinte, ó, A10 é igual a A1 mais N menos 1, né? Que é 10 menos 1, vai dar 9, vezes a razão, que no caso ali é 1,25, eu vou colocar como R inicialmente. A10 vai ser o quê? Olha, A1, quem é A1? 50,25 mais 9 vezes 1,25, que é a razão. Isso tudo, fazendo de forma rápida e direta, a gente vai encontrar quanto? 61,50. Ah, professor, mas não tem a resposta, não. Sim, não vai ter a resposta, porque ele quer o quê? A quantidade total. Então, eu vou precisar fazer o quê? Uma soma. Uma soma dos termos. E como é que a gente calcula a soma dos termos, professor? Naquela última fórmula que a gente viu. A1 mais AN vezes N sobre 2. Ah, professor, então por isso que o senhor calculou A10, não foi? É exatamente isso. Porque ele não deu A10. Tá. Quem vai ser? A1, 50,25. Mais o último, que é 61,50. Vezes a quantidade, que é o 10. Tudo isso sobre 2. E qual vai ser o resultado dessa soma? Fazendo direto, tá? Pra gente ganhar tempo. 558, o quê? 75. Ah, professor, como ele pediu a soma total, né? A gente faz isso. Perfeito. Então percebeu, né? Basta eu olhar para a questão, tá certo? Caso você não tenha entendido nessa videoaula, volta um pouquinho, assiste ela de novo e tenta entender o que foi feito, certo? Mais uma. Deu Enem 2023, ó, do ano passado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século
5 a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. Ele quer saber aqui o oitavo, ó, o oitavo pentagonal. Certo, professor? Vamos ver se a gente entende o conceito do que foi dito. Olha, o primeiro termo aqui é 1. Maravilha. Para eu chegar no segundo, eu vou fazer o quê? 1 mais 4, que vai dar o 5 ali. Começou a observar? Por quê, professor? Porque esse aqui, ó, eu já contei. Só vou contar os que estão ao redor dele agora. Do 5, né? Do 5 para o 12, eu vou somar quantos? 7. Professor, não entendi, não. É só olhar para aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Ah, professor, aí deu 12. E o próximo? É 12 mais quanto para chegar em 22? Mais 10. Comecei a perceber. Que vai dar quanto? 22. Olha, tá vendo que esse cara daqui do meio tá sempre aumentando de 3 em 3? Eu vou pegar, ó, 22 mais 13 agora. Vai dar quanto? 35. Olha lá, vê se não bateu. E o próximo, então, vai ser 35. Aí 13 mais 3 dá 16. 16. Opa, vai dar 41, 51. Olha ali, ó. Ah, professor, então agora peguei a ideia. Então a gente vai fazer isso até onde? Até chegar no oitavo, né? A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 51 mais 16 mais 3 dá 19. E vai dar 60, 70. Então o próximo já é a minha resposta. E cuidado, hein? Cuidado para não ter resposta ali para a gente querer marcar, tá? Então, ó, 70, 19 mais 3 dá 22. Aí eu vou ter o quê? Ó, 80, 92, que é a nossa resposta, né? Veja que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo número pentagonal. E agora, né? Para a gente fechar com chave de ouro, vamos fechar com essa questão. Tá? Vamos ler ela e entender, tá? A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia uma praça e termina na fazenda na zona rural. Uma praça já possui iluminação, o primeiro poste, olha, o primeiro poste será colocado a 80 metros, o segundo a 100, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, sempre mantendo uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por poste, o maior valor que ela poderá gastar com a colocação é... Veja que a questão já me deu o A1, que é 80, me deu o A2, que é 100, me deu o A3, que é 120, e me deu a razão. Por quê, professor? Porque eu sempre estou somando 20 ali, ó. Ah, professor. E ele me deu um certo AN. Por que a N, professor? Porque eu não conheço a quantidade de postes que foi colocada. É ela que eu estou buscando. Ou seja, eu estou em busca do N. Por isso que eu chamei esse último aqui, ó, de AN. Ah, professor, então eu quero descobrir o número de postes, né? E no final, quando eu descobrir o número de postes, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar pelo 8 mil. E aí eu encontro minha resposta. Ah, professor, agora eu tô ligado. O senhor... Rapaz, isso aqui é bom. Vamos embora, tá? Então, ó, quem é o AN? A N é A1, né? A formazinha. Mais N menos 1 vezes R. Tá. Quem é o AN? É 1380. A1, que é 80. Mais N menos 1, porque eu não sei o N, vezes 20. Vou passar esse 80 lá para o outro lado. Ó. 1380 menos 80 igual a, fazendo um chuveirinho aqui, ó, 20 vezes N, 20 vezes menos 1. Vai dar 20N menos 20. Aqui vai dar 1.300 igual a 20N menos 20. Vou passar o 20 lá, ele está negativo, vai positivo, então vai ficar 20N igual a 1.320, né? Porque eu vou somar, tá negativo. E agora eu vou ter que N vai ser 1.320 sobre 20. Corta os zeros. Então N aí, ó, 132 dividido por 2 vai dar 66.
O que eu acabei de descobrir? A quantidade de postes. Então, se ele vai pagar 8.000 por postes, o que eu vou fazer? Multiplicar 8.000 vezes 66. Ah, professor, era só isso? É. E aí a gente vai achar que valor? 528 mil reais. Né? Nesse caso aí, ele vai pagar 528 mil reais. Tá vendo como PA não é uma coisa muito difícil? Caso você não tenha entendido a minha explicação, retoma esse vídeo, assiste ele com calma, pausadamente, bota na velocidade 1 aí, tá? Para ir com calma, para aprender direitinho mesmo o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô analisando, tá? Para você aí entender todos os conceitos, tá? Vou ficando por aqui. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês de verdade, tá? Se ajudou, deixa um gostei aqui. Se você assistiu até aqui, eu já agradeço de antemão. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Faz uma reclamação, faz uma crítica, mas fala alguma coisa, tá? Não me deixa acreditar que você entendeu tudo sem ter entendido. E caso tenha alguma dúvida, retoma o vídeo naquela partezinha, assiste de novo, mas tem que assistir com papel, lápis e caneta na mão, tá? Sem isso, eu acho quase que impossível de aprender. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui. Eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, né? Um vídeo longo desse. E até mais. Fui. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.